Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais um estudo de literatura e o de hoje é o pré-modernismo, tá? Vamos entender o que foi o pré-modernismo, qual a importância do pré-modernismo. O pré-modernismo não é uma escola, ou que é uma falsa escola, ou como a gente poderia dizer, é uma escola fake. Ela é uma escola de transição, tá? Entre o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e o próprio modernismo considerado, tá? Não é uma escola assim dita. Qual os principais objetivos do pré-modernismo? A necessidade de transformação nas artes. A gente percebe assim que nos primeiros anos do século XX, o Brasil tem uma vasta, tá, diversidade de literatura, de arte, principalmente de produção literária. Tá? Essas marcaram muito a década no Brasil aqui. E aí veio o pré-modernismo, ele não é uma escola, é chamada uma pseudo-escola literária. Lembra que quem meu aluno, eu já falei, às vezes a gente tem períodos que não são escolas literárias, eles são período de transição, é a mesma coisa do humanismo. Então a gente tem humanismo, tem o trovadorismo, o humanismo, que é uma escola de transição, aí vem o classicismo. Ele vai ter muitas das características do período que vem. Tá? Uma das coisas que forma isso é que assim, o autor pré-moderno, ele não se considerava o moderno, tá? Por exemplo, o romântico, ele dizia que era romântico, mas o pré-moderno não. Então, o pré-modernismo é uma transição, tá, do parnasianismo para o simbolismo, né? Qual é a visão geral, o contexto que a gente tem, tá? Vamos entender o contexto histórico. Enquanto a Europa estava lá se preparando para a Primeira Guerra Mundial, né, no Brasil a gente tem, a partir de 1894, a gente tem a Nova República. Então sai a República da Espada e a gente tem o primeiro civil sendo eleito no Brasil, que é o Prudente de Moraes, e alguns falavam que era Prudente demais, tá? Mas Prudente de Moraes a gente tem como o presidente, aí começa a República do Café com Leite. Lembra, que vocês já estudaram, já viram isso, história, República do Café com Leite, um presidente de Minas e um presidente de São Paulo, porque era quem controlava o país naquela época. E a indústria, a economia cafeeira estava em vento e popa, tá? Tava voando a economia cafeeira, tá? A gente tem antes dele Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto como presidente. A gente tem um presidente civil e paulista, né? Que aí vem. Só que assim, toda a prosperidade, tudo isso que o café estava trazendo, não atingia todo mundo. Então a gente tem o início desse século com muita movimentação, muita agitação, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem a expansão industrial, tá? A industrialização dos países europeus. A gente tem lá beirando a Primeira Guerra Mundial, certo que eles ainda estavam vivendo um período da Belle Époque, tá? Aquela bela época. Aí a gente tem as transformações do mundo ali, né? Por exemplo, a gente tem ideias de pensar do homem moderno. Então tem o nacionalismo, nazismo, fascismo, comunismo, tudo isso estava fervendo na Europa. E é claro que fervia na Europa, vinha chegando aqui, mesmo devagar, mas vinha chegando. No Brasil, a gente tem essa transição, esse período é marcado por muitas revoltas, muitos conflitos que existiam naquela época, tá? O Brasil estava pegando fogo, gente. O Brasil estava fervendo, tá? Por conta disso, a prosperidade estava em São Paulo e Minas, mas era para poucos, era para alguns, não era para todos, né? No Brasil sempre teve esse problema, a prosperidade não alcança todo mundo, alcança um grupo, eles vão longe e o resto que se vire, tá? Mas no Brasil a gente tinha lá, quando vem com toda essa agitação, você vai lá para o Nordeste, a gente tem no Nordeste uma revolta da Bahia, Canudos, que isso aí virou o tema do livro Os Sertões, que a gente vai falar sobre isso depois, Os Sertões de Euclides da Cunha. No Ceará, quem manda ali, quem governa é Padre Cícero, o Padre Cícero, tá? Padre Cícero é quem
comanda tudo ali, o conflito, as coisas. Até teve duas famílias no Ceará que brigaram muito, e uma das coisas que eles procuravam era auxílio do Padre Cícero. No Nordeste, ali no Sertão, também no Nordeste de Pernambuco, tá? A gente tem o cangaço, com quem? Com Lampião, que para alguns Lampião é herói, para outros é bandido. Eu deixo com você que decida o que é, tá? Eu tenho jeito na família que acha que é herói, tem gente que acha que é bandido, então fica aí a sua decisão, fica aí sua decisão, tá? A gente tem, em 1904, no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, tá? É claro que houve a revolta da vacina, a gente diz, porque foi por causa de Oswaldo Cruz que trouxe a vacina, mas o povo estava cansado, tá? É a mesma coisa quando alguém lembra, lá nos anos 2000, né, lá antes da Copa do Mundo, teve aquele negócio das passeatas para a passagem de ônibus. Não é só passagem de ônibus, não era só a passagem de ônibus que levou o povo à rua, tá? A mesma coisa, não foi só a obrigatoriedade de tomar a vacina que Oswaldo Cruz colocou. Tinha muita coisa, tinha o custo de vida alto, desemprego, o rumo da República que estava tomando. Então as pessoas estavam revoltadas, tá, com tudo que estava acontecendo. A gente tem também a revolta da Chibata. A revolta da Chibata aconteceu no Rio de Janeiro também, mais ou menos em 1910. Tá? O comandante negro João Cândido. João Cândido, ele era da Marinha, e havia um problema na Marinha brasileira, é que os negros eles eram castigados com chibatada, eles eram chicoteados. Então tudo de errado que fazia, eles levavam chicotada. Até que eles vendo os marinheiros, quando veio os marinheiros da Inglaterra, eles viram que o tratamento era totalmente diferente entre os seus oficiais e os marinheiros ingleses, né? Diferente daqui, porque os oficiais brasileiros mandavam chicotear por qualquer coisa. Até que um dia um marinheiro foi chicoteado e eles fizeram uma revolta, que eles levantaram ali, tomaram lá na Baía de Guanabara, eles tomaram o navio e bombardearam também a cidade do Rio de Janeiro. Depois foram presos, alguns morreram, e João Cândido nunca teve um reconhecimento. A Marinha nem gosta de falar nesse tema, tá? Mas depois disso acabou esse negócio de tratar marinheiro dessa forma. E João Cândido ganhou até uma música de João Bosco, uma música Mestre Sala dos Mares, muito bonita, a música de João Bosco e Almir Black, tá? Que fala sobre ele, o almirante negro, tá bom? Continuando, a gente tem em 1917 uma greve em São Paulo, greve operária, então movimentado, gente, pelos anarquistas, tá? Com orientação dos anarquistas, a gente teve a primeira greve, assim, vamos dizer, greve forte dos trabalhadores aqui em São Paulo, querendo condições melhores de trabalho, tá? Mas o país ainda estava fervendo. A gente tem lá na fronteira do Paraná com Santa Catarina a Guerra do Contestado que atingiu as cidades do Paraná, porque teve a estrada de ferro, que ia do Rio Grande do Sul para São Paulo. O governo federal deu as terras lá para, acho que é São Paulo Highway, se não me falha a memória, e eles foram lá desapropriaram, tomaram o negócio das pessoas, não se importaram com nada e não estavam nem aí. E o governo depois, quando foi feita a estrada de ferro, que era para as pessoas voltar, não voltou, porque queriam a madeira, queriam o mate que tinha lá, e o povo se revoltou. Só que o governo foi lá e acabou com tudo, mas depois deu origem a outras cidades que tem lá, tá? Guerra do Contestado, depois você procure aí, é bom você saber, como brasileiro todos deveríamos saber. Nós tínhamos tem a oligarquia rural, voto cabresto, né? Graças a Deus isso não existe mais no Brasil. Patrão não obriga empregado a votar em quem ele quer, tá? Porque o empregado tem direito de votar em quem ele quiser, o voto é livre, mas isso não acontece mais no Brasil, ainda bem, né?
mas era o voto que o patrão mandava o empregado votar em quem ele queria. E se não ganhasse, né? Eu morei numa cidade, eu não vou dizer qual o nome, mas eu vi um pouco disso quando o dono de uma empresa lá obrigava os motoristas dele, da empresa do ônibus, o motorista dele, do ônibus, cobradores, a votar. Obrigava assim, fizeram campanha no dia da eleição para eles aí, mas isso aí é coisa passada, isso não existe mais no Brasil. Tá? Outra coisa, começa a aparecer a burguesia urbana. Tá? Burguesia urbana. Por quê? Aí começa a industrialização e os donos das indústrias começam a se enriquecer, né? O trabalhador não, trabalhava que nem um louco lá, direto, às vezes 7 dias por semana, mas aí começa a aparecer a burguesia urbana por causa das indústrias e o proletariado, tá? Que é o Zé Povinho que trabalha que nem um condenado aí, tá? A gente tem a segregação. Você imagina que após a escravidão, alguns donos de fazenda falavam assim, eu não vou dar nada para escravo, não vou dar em trabalho para o escravo. Aí começaram a chamar os imigrantes italianos, né, lá para o final do século XIX começaram a vir, depois vieram os alemães, depois vieram os japoneses, e o negro foi colocado na rua sem nada. Então, se a gente pensar, entender a situação, era pior ser livre do que escravo. Pior em que sentido? Calma que eu não estou a favor de escravidão. Tá? Pior no sentido assim, o escravo, quando ele era escravo, ele era tratado como animal. Então se ele tinha problema, se ele estava doente, às vezes vinha um médico lá, tipo veterinário, quando vem trazer cuidado do animal, né? Então vinha o médico, cuidava dele, ele tinha malimar, mas ele ainda tinha comida, ele tinha onde morar. Quando veio a escravidão, alguns donos de fazenda jogaram eles na rua. Jogaram na rua e falaram, se vira, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. E aí pegaram os imigrantes. Então, se naquela época era assim, imagina a dificuldade que era para o negro se achar na sociedade. Porque com a industrialização, poucos negros também tinham chance. Eles não tinham chance no campo, não tinham chance na cidade. Aí vieram os imigrantes, né? Então, ia ficando difícil, ia ficando muito difícil a vida deles. Então essa segregação pós-abolição também é difícil. E a chegada dos imigrantes no Brasil, né, que transformou o nosso país, tá? Transformou a forma de ver, a gente tem muita influência na linguagem, na alimentação, na arquitetura, principalmente quem vai lá para o sul vê essa diferença, né? Até da arquitetura ser diferente. No Rio Grande do Sul, a gente tem a disputa entre os maragatos republicanos, um era vermelho e o outro era branco. Tem gente que fala assim, então é por isso que vem o Guilherme Winter daí. Não sei, gente, não sei. Não me aprofundei aí, mas se quem é gaúcho aí pode dizer se é daí que vem. Tá? Mas tinha os maragatos e os republicanos. Tá? Os maragatos era uma forma pejorativa, era de chamar, e os que era maragato, a gente fala republicano, mas eles chamavam de chimano, tá? Os maragatos de chimano. Então também era uma forma pejorativa de um tratar o outro. Então foi um conflito, não era um conflito, como é que eu vou dizer, maragatos chimangos, tá? Maragatos chimanos. Não era um conflito político, era um conflito mais econômico, tá? Lá no sul. Era um conflito mais econômico. Uns tinham os lenços vermelhos, os outros. Os chimangos tinham lenço branco e os maragatos tinham lenço vermelho, tá? Só para lembrar aí, chimanos branco e maragatos vermelho. Então o país estava fervendo, gente. E uma coisa, a literatura, ela não influencia, a arte não influencia o período, ela é influenciada pelo período. Tá muito difícil a arte influenciar. Ela recebe a influência do período, tá? Que está vivendo. Se você pegar daqui a alguns anos, se alguém pegar 30, 40, 50 anos, pegar os escritos do momento que a gente está vivendo, fala, nossa, o pessoal pensava assim. É assim, é influenciado pelo período, tá? A gente tem também o Brasil, esse tipo de literatura é uma literatura crítica e social, tá? Ela mostra um Brasil real,
mostra um Brasil com seus conflitos políticos, mostra o Brasil com seus conflitos conflitos políticos, conflitos sociais, principalmente, tá? Então a gente tem algumas características dessa literatura. A característica, assim, primeira coisa é a ruptura com o passado, sabe? Você pega os românticos, eles eram do século XIX e eles escreviam, às vezes, do século XVII, século XVIII, alguns escreveram do século XVI. Quando você pega um pré-modernista, ele escreve sobre o período dele, tá? O período que está vivendo. E com uma das coisas, o pré-modernista, ele rompe com o simbolista e o parnasianista. Tanto que eles colocam uma forma inovadora. Eles rompem com o academicismo, tá? Eles não querem saber, eles queriam ferir o academicismo. Você tem até aqui, ó, Augusto dos Anjos, ele colocava nas poesias deles palavras não poéticas. Que tipo de palavras era essa não poética? Então ele falava de cuspe, de vômito, de escárnio, de verme, coisa que o parnasianista nunca faria. Então ele vai lá e ele fala. Tem uma frase de Lima Barreto no livro Os Brusundangas, que ele diz o seguinte: quanto mais incompreensível é ela o quê? A linguagem, tá? Mais admirado é o escritor que a escreve, por todos que não lhe entendem o que é escrito, tá? Então, eles rompem com o academicismo, põem uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem fora dos padrões poéticos, né? Outra coisa, eles denunciam a realidade brasileira. Então, eles negam a literatura parnasianista e simbolista, tá? Também herdado, a poesia herdada do romantismo, que é o Brasil fanista, tá? E eles colocam, vamos dizer assim, um Brasil não oficial. Então eles falam do sertão nordestino, do caboclo, do subúrbio. Lima Barreto falava do subúrbio do Rio de Janeiro. Tá? Então eles colocam isso aí. A gente tem o regionalismo, tá? Que está ali, a linguagem, a forma. Então você tem Euclides da Cunha, que faz os sertões, tá? Lá no sertão da Bahia, tá? No Vale do Paraíba você tem Monteiro Lobato, que tem a linguagem ali de escrever do interior de São Paulo, tá? No Espírito Santo você tem Graça Aranha, e no Rio de Janeiro você tem Lima Barreto. Então você vê lugares diferentes que vão falando de coisas diferentes, tá? Porque você tem, falando de São Paulo, mas você está falando do interior de São Paulo, Monteiro Lobato. Você tem mais alguém que fala do Sudeste, mais dois, mas Lima Barreto fala do interior, fala do subúrbio do Rio, né? O Graça Aranha fala do Espírito Santo, que a gente até antes ninguém falava do Espírito Santo. Aí você tem o Euclides da Cunha que fala do Nordeste. Então olha o tipo de linguagem que tem. Os tipos humanos também são diferenciados. Você tem um tipo humano, assim, os marginalizados, tá? Quando a gente fala marginalizado é porque está à margem de, tá? Não é porque é bandido. Se usa a palavra marginal para bandido porque ele está à margem da lei. Mas, por exemplo, você tem a marginal do Rio Tietê. Você tem o Rio Tietê, você tem a marginal. Você tem a marginal da Anhanguera, porque você tem a Anhanguera, que é a principal, e do lado você tem a marginal da Anchieta. Marginal, entendeu? Então, marginal é que está do lado de, está fora, tá bom? Então, eles trazem os seres humanos marginalizados, porque eles estão fora, eles estão de lado, eles não fazem parte daquele nicho que tem tudo, né, na sociedade. Então você tem o sertanejo nordestino, você tem o caipira, você tem funcionário público, você tem o negro, você tem o mulato. Então todas essas diferenças, tá? Outra coisa é a contemporaneidade. Por que a contemporaneidade? Eles relatam os fatos dele, do momento, tá? Situação econômica que está vivendo, a distância da realidade, da ficção, tá? Ligação com fatos políticos, econômicos e sociais. Então você vai ver sempre alguma crítica social nessa literatura, tá? Você tem ali, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Chega a ser até engraçado esse livro, tá? De Lima Barreto. Mas ele retrata
o governo de Floriano Peixoto e alguém que quer mudar o país, que quer algo melhor para o país, tá? E ali está falando da revolta da Armada também, né? Tá no Rio. Você tem os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um retrato da Guerra de Canudos. Tá? O livro Sertões é interessante, porque ele divide o livro em três partes. A terra, que ele explica ali, porque Euclides da Cunha já tinha sido engenheiro, e é assim, é um repórter de campo, tá? Então você tem lá Euclides da Cunha explicando a terra, o porquê o sertão é daquele jeito, explicando o homem, né? Tem até uma parte que fala assim, que o homem, sobre o homem, que ele fala que o homem é um lutador, tá? E ele explica a luta. Tanto que eu lembro quando eu estava, antes de estar na faculdade, depois na faculdade, quando a gente estudou sobre esse livro, eles falavam assim, leia a primeira luta. Leia o livro de trás para frente, a luta, o homem e a terra, né? Porque é minuciosa a descrição que Euclides da Cunha faz da terra, do sertão, do homem do sertão e da luta que teve lá, tá, em Canudos. Você tem Cidade Mortas, de Monteiro Lobato, que mostra a passagem do café pelo Vale do Paraíba, tá, que está falando lá, o Vale do Paraíba em São Paulo, tá? E Canaã a gente sabe que é busca de terra, que os judeus, usando a base lá de judeus que saíram do Egito para Canaã, ali tem muita imigração alemã no Espírito Santo, e tem uma coisa que mostra que o alemão vem mostrando uma superioridade alemã com o brasileiro, tá? Você tem isso, tá? Então isso aqui é como se eles descobrissem novamente o Brasil. Então você tem uma literatura diferente do que a gente viu até agora, uma literatura, porque você fala assim, pô, mas o realista, o naturalista, ele também fazia crítica social. Sim, fazia, mas a gente sabe que o realista, ele falava da burguesia, mas era a burguesia carioca, a maior parte, né? O naturalista, ele falava já dos pobres, lá da classe mais baixa, porque era de tese. Mas estender ao Brasil como foi feito o pré-modernista, não temos. Então é uma literatura diferenciada, tá? Uma literatura diferente. Carlos Drummond de Andrade dizia assim, precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas, com águas dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Assim, o Brasil é uma descoberta do Brasil, um Brasil diferente, um Brasil, ou como dizem alguns, né, são os Brasis diferentes, que a gente não conhecia. Um Brasil, né, totalmente contrário. Quais são os autores principais? Totalmente contrários, totalmente desconhecidos. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos, tá bom? Depois a gente vai continuar vendo mais. Um abraço até vocês, até a próxima.